Tudo bem com vocês? Nós, do programa de pós-graduação em Educação pela Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões, o campus Frederico Westphalen, apresentamos esse capítulo de livro no terceiro CONPIS, o Congresso Nacional de Práticas Interdisciplinares e Sustentabilidade, intitulado Professoras e a Educação Quilombola na pandemia da Covid-19. Então, eu, mestrando em Educação, Evandro da Fonseca Almeida, e doutorando em Educação, Mônica Streg Médici, trouxemos esse trabalho para análise de vocês. Vou só retirar a imagem aqui para a gente ver a apresentação. Bom, dos impactos da pandemia e educação quilombola, nós tivemos vários desafios, sendo que ali, no contexto global e nacional, a pandemia ela afetou 1,5 bilhão de estudantes, segundo estudo em 2021, causando fechamento de várias escolas e distanciamento social no Brasil. E isso veio para o Brasil com a dificuldade de continuidade do ano letivo de 2020, uma falta de plano nacional organizado, vários problemas com conectividade, formação profissional e acesso tecnológico. E a educação quilombola não foi diferente, porque ela valoriza a identidade na educação, e essa relação entre os professores, estudantes e a cultura teve vários desafios também. Então, no contexto local da Escola Municipal Miguel Rodrigues de Souza, no Quilombo do Prata, houve várias experiências, e apareceram demandas profissionais, segundo a entrevista realizada por nós em 2021, com essa ligação das demandas e as responsabilidades domésticas das professoras. Logo, houve muitos impactos e muitos desafios no contexto da educação quilombola, principalmente no Quilombo do Prata, no Tocantins. Bom, segundo os estudos que nós fizemos com relação às mulheres e a educação, há um histórico de invisibilidade por conta do patriarcado, com vários estigmas femininos. A mulher é sempre vista como frágil e dependente. E essa exclusão feminina da educação tem uma influência cristã, como a gente vê nas leituras de Tomás de Aquino na Idade Média, por exemplo, e há uma influência desse discurso ainda no papel doméstico ainda hoje, com a necessidade, dentro da educação, a mulher tem que gerar e cuidar filhos, segundo Beauvoir. O trabalho é invisível, as contribuições são pouco valorizadas, o trabalho doméstico da mulher, da professora, é sempre invisível, com um papel histórico, com participação de vários eventos significativos na construção de uma melhoria nesse sentido. E no Brasil, a educação feminina vem da negação do conhecimento, vem com muitos princípios da Igreja Católica, principalmente no tecido social, que ainda são difíceis de mudar. Houve várias transformações no século XX, com uma inclusão cada vez maior das mulheres no âmbito da educação. Bom, continuando o nosso estudo, então nós vemos uma crescente feminização dentro do magistério, que trouxe vários desafios contemporâneos também. Dentro desse contexto, a Covid-19 trouxe muito a questão da adaptação relâmpago em cima do ensino remoto. E a educação teve que contar com o desempenho das mulheres durante a pandemia, com o grande desempenho delas, esse esforço nesse sentido. E o movimento feminista traz a consciência e a emancipação contra a opressão feminina, conscientização, um papel ativo das mulheres, de incluir, de se importar nesse contexto educacional atual. Bom, no desafio da visão das professoras do Quilombo do Prata, tem alguns contextos e algumas especificidades nesse estudo. Os povos tradicionais têm suas relações sociais, culturais e econômicas específicas. A educação quilombola visa o fortalecimento e identidade e ancestralidade do povo quilombola, mas sofreu um impacto durante a pandemia com a descaracterização
né, uma ampla da educação devido ao ensino remoto, né, que higienizou essa forma de educar. Muitos desafios durante a pandemia, né, uma infraestrutura deficiente, uma adaptação, como eu já disse, relâmpago ao ensino remoto, com o uso de tecnologias digitais e uma transposição didática, né? E sendo que ali naquele contexto havia, né, esse lance da sobrevivência e da sustentabilidade, do respeito à cultura e especificidades locais, que o contexto da pandemia não proporcionou, né, na visão, né, dos estudos e da pesquisa da entrevista que fizemos. Bom, a responsabilidade das professoras, né, aparece com a carga de trabalho aumentada, né, um equilíbrio entre responsabilidades domésticas, familiares, né, e o seu trabalho profissional, né, sempre equilibrando pratos, digamos assim, né, e a importância de uma presença humana, de uma pedagogia própria, né, com uma educação libertadora. Quais foram as implicações na vida profissional e pessoal dessas professoras? Uma rotina modificada, uma desconsideração da pedagogia do quilombo, né, com enfoque só na transmissão direta dos conteúdos, com um reconhecimento cada vez menor dessas especificidades do trabalho dentro, né, da visão do quilombo. Então, é necessário uma autonomia, uma valorização sempre constante nesse sentido e o reconhecimento da dificuldade dessas profissionais nesse contexto. Qual é a metodologia no nosso trabalho? Então, o instrumento e a coleta de dados, né, por conta da pandemia e do distanciamento social naquele tempo, foi necessário enviar um formulário online com 9 questões, uma fechada e 8 abertas. O estudo foi feito ali em meados de novembro de 2021. Foram 5 professoras que participaram da pesquisa da Escola Municipal Miguel Rodrigues de Souza e o encaminhamento, né, desses formulários foi por meio de mensagens instantâneas, era o que se podia fazer naquele momento, né, de isolamento. Qual foi a abordagem metodológica? O método era qualitativo, uma profundidade das investigações subjetivas, uma análise fenomenológica com compreensão dos fenômenos a partir da perspectiva dos participantes, né? Respeitando a ética com o consentimento informado, a preservação da identidade das profissionais, né? Foi feita uma categorização das respostas e interpretação fenomenológica com uma descrição baseada na vivência e na perspectiva das participantes. Quais foram os resultados? Dentro do contexto geográfico, é importante destacar, né, que o quilombo, né, a escola voltada nesse contexto quilombola é no interior do Tocantins, próximo ao Parque Estadual do Jalapão. Tá? É um município 300 quilômetros distante da capital, num território isolado. Tá? A escola tem aproximadamente 35 alunos que vão da pré-escola ao ensino fundamental, sendo 8 professores, 3 homens e 5 mulheres, né? E 2 que trabalham lá, né? E 2 professoras atuam na gestão pedagógica. Da formação acadêmica, né? 5 professoras responderam à pesquisa, né? E sendo importante destacar que ainda existem profissionais, né, que atuam na educação e que só possuem o curso médio, né, nesse caso uma professora. Né? E é importante destacar e colocar e tecer a nossa crítica, né, que é importante sempre valorizar a carreira docente, né, sempre dar subsídios para essa construção, principalmente em comunidades tradicionais, né, porque ainda é negligenciada. Segundo o estudo que fizemos em Anoulas, né, nossa sociedade é influenciada por uma visão histórica que o magistério é só uma vocação feminina de baixo custo, né, que contribui para a estagnação da qualificação profissional, com desrespeito às necessidades específicas das educadoras. Percebemos também, né, como resultado, o impacto da falta do contato direto no ensino remoto, né, trazendo a fala da participante 2 e da participante
das outras, né? A segunda participante colocou que o não contato com o aluno para preparar as atividades sem saber, né, se ele estava aprendendo ou não, ela percebia isso na sua prática. A terceira participante colocava que havia falta de materiais, né, na pesquisa. A quarta e a quinta sempre colocaram as dificuldades enfrentadas, que dá sempre na ausência do aluno na realização das suas atividades. Todas perceberam, as entrevistadas, que haviam dificuldades nessa modalidade remota e tinham muita preocupação com o trabalho e o aprendizado dos estudantes. Também foi destacado, né, foi visto nas entrevistas uma frustração e muitos desafios, né, na qualidade do ensino. O primeiro participante colocou que o trabalho não estava surtindo efeito, pois era sabido que não tinha uma aprendizagem do aluno, era só um mero cumprimento de tarefas e obrigações. Então, vimos, né, falta de interesse por parte das mantenedoras em amparar a comunidade no uso de tecnologias, né? Falta do amparo profissional, um aumento da carga horária, muitas cobranças, a divisão sexual do trabalho e sobrecarga das mulheres continua persistente, com o adoecimento delas e um silenciamento do poder público. Então, nas falas aqui das participantes, a gente viu a insatisfação com o trabalho, né, como foi colocada a participante 1, né, que não via, achava que só estava se iludindo, né, não via satisfação no trabalho, né, que só estava se iludindo com relação à aprendizagem dos alunos, que quando voltasse tudo ao normal ia ter que começar tudo do zero, né. A segunda participante colocou que teve muitas dificuldades em se adaptar ao processo. E a terceira colocou que estava muito preocupada com o ensino e com a aprendizagem dos alunos. Com relação ao impacto à saúde física e psicológica delas, né, as falas foram as seguintes: eu me senti muito estressada, sem tempo de cuidar de mim, porque ainda tenho que cuidar de todos. Ainda não voltamos às aulas presenciais, não está sendo fácil harmonizar tudo isso. A terceira participante colocou que tinha dor na coluna, tinha a perna inchada e muito estresse. A outra colocou que tinha pressão alta, dores de cabeça e muita impaciência. A quinta participante colocou um cansaço físico e mental. Então, das considerações finais. Por meio da realização dessa pesquisa, constatamos que os professores tiveram muita dificuldade em relação à conectividade, acesso a recursos necessários, falta de capacitação e sobrecarga de trabalho profissional, insatisfação com o resultado do trabalho escolar e dificuldade em atender os pais e os alunos nos diferentes horários. Outro aspecto importante que podemos ver é que durante a pandemia houve um aumento significativo da jornada de trabalho, levando elas à exaustão. Elas não foram cobradas não só no âmbito profissional, mas no domiciliar, porque tinham que proteger as suas famílias também, em que as demandas no trabalho aumentavam e relataram muitos problemas de saúde com relação a isso. Houve uma grande dificuldade de se dedicar ao autocuidado. As mulheres destacaram uma sensação de fracasso durante todo esse período e tendem a trazer para si muitas responsabilidades que não são delas, se culpam sempre por atitudes alheias e, no caso em destaque, a negligência do poder público, né, quando a oferta do ensino foi transferida para si, para a figura da mulher e da professora. Essa é alguma das referências usadas, tem outras no trabalho, né, que pode ser, né, apreciado por todos vocês. Tá? Um bom evento a todos e tudo de bom a todos vocês. Um forte abraço.